Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para mais um vídeo do canal falando das notícias do dia do Vasco da Gama. Né? Porque, como a gente já diz, né, o Vasco tem notícias sensacionais todos os dias. Né? Algumas boas, outras nem tão boas assim. Né? Enfim, vamos em frente. A primeira que nós vamos falar, rapaziada, é sobre a negociação com Ian Glavinovic, o zagueiro lá do New Old Boys, que nós até comentamos no vídeo de ontem, né, que estava tudo muito bem encaminhado para o Vasco adquirir esse zagueiro aí por empréstimo. O que acontece? A janela fechou ontem, às 23 horas e 59 minutos. O Vasco alega que o New Old Boys enviou uma documentação sem a assinatura do atleta, o que impediria, né, o registro e a contratação do jogador. Já o presidente do clube argentino está dizendo que o Vasco nunca enviou nenhuma documentação, nem o contrato expense, né, o contrato onde tem os valores lá, para poder analisar e dar continuidade à transferência. Diz ele que estava às 11 horas da noite, às 11h20 da noite, com o advogado, né, do clube lá, aguardando, e nada aconteceu, e como a janela fechou às 23h59, essa transferência não foi possível. Deixamos para a última hora para resolver isso. Não sei se de propósito ou não. O fato é que a janela fechou e a posição que nós mais precisávamos de reforços, que era a defesa, especificamente, né, a zaga, né, não veio. O zagueiro não veio, agora nós temos que aguentar aí Léo Pelé, Rojas. Vou tirar o Maicon um pouquinho disso, que vem jogando bem, de vez em quando dá umas pichotadas. O JV, né, é o nosso melhor zagueiro aí. Enfim, rapaziada, temos que aguardar. A outra notícia do dia, né, é sobre a contratação. Essa aqui também já foi sacramentada ontem, em relação ao Maxime Domingues, jogador suíço com nacionalidade espanhola que jogava em Portugal, que eu chamei aqui de paraguaio, né, que é uma suruba danada. Enfim, o que me chamou a atenção apenas nesse contrato desse rapaz aí é que são 4 anos de contrato. Rapaziada, 4 anos de contrato tem que ser para jogador muito bom. Que aí a gente mete um contrato grande, a multa rescisória é proporcional, e aí ok. Agora, 4 anos para esse cara que tá vindo lá do Gil Vicente de Portugal, que ninguém conhece, pô, depois para se livrar dele aí, é igual a gente tá com dificuldade para se livrar do Rossi, para se livrar do Rojas, para se livrar do Galdames, né? Porque é salário lá em cima, tempo de contrato absurdo. Eu espero que não seja mais um pé de rato para a gente aguentar aí. Eu tenho uma informação ainda sobre zagueiro, rapaziada, que é o seguinte, né? Que o Vasco, e aí é uma informação que eu ainda preciso confirmar, né? Mas me passaram hoje, que o Vasco está negociando com um zagueiro que está sem contrato, porque agora, depois do fechamento da janela, só pode contratar jogadores que não tenham vínculo com nenhum clube. Então, esse zagueiro está sem contrato, atuou no futebol europeu, e o Vasco tem uma negociação com ele aí em andamento. Eu não sei se por isso, de repente foi de propósito, né, esse cancelamento, né, com a negociação com o zagueiro lá da Argentina, e o Vasco, de repente, está apostando mais nesse zagueiro que está sem contrato, porque afinal ele viria sem custos, né, tendo que pagar só o salário, enquanto o zagueiro argentino aí a gente teria que pagar inicialmente $250 mil pelo empréstimo dele. Então o Vasco tem essa negociação aí em andamento. Então nós vamos aguardar para ver se isso vai realmente sacramentar. O fato é que nós precisamos urgentemente, né, reforçar a nossa zaga. Isso aí está muito claro para todo mundo, né? E uma última notícia aqui, né, que é importante, que diz respeito ao nosso confronto da Copa do Brasil, dia 11, segundo jogo contra o Atlético Paranaense.
O atleta deles, o Fernandinho, ele teve um estiramento no jogo da Sul-Americana contra o Belgrano. Esse estiramento foi, depois de exames, foi constatado que é grau 4, ou seja, precisa de 3 meses para poder o cara se curar. E o Fernandinho foi autorizado junto, né, com o Atlético Paranaense, né, pediu autorização ao Atlético Paranaense para procurar um médico, né, o nome dele é Ramon Cugat, é um médico espanhol, né, que já tratou do Neymar, que já tratou do Guardiola, é um cara que é especialista em tratamento de plasma e que tem conseguido, né, reduzir esse tempo de recuperação em alguns casos. Então o Fernandinho foi procurar esse cara lá em Barcelona para ver se consegue abreviar, né, essa recuperação a tempo dele estar em campo dia 11/9 contra o Vasco. Eu acredito muito precoce, né, esse retorno. O fato é que o Fernandinho é um cara importantíssimo para o time dos caras, né, um cara que tem uma experiência absurda, quase 40 anos, né, muitos anos de sítio, é um cara que comanda a defesa do Atlético Paranaense, né, e municia o ataque, chega na frente, né, para finalizar. Então, eu sinceramente não desejo mal ao Fernandinho, mas que ele, essa recuperação não dê tempo dele enfrentar o Vasco, porque seria um grande reforço para os caras. Enfim, rapaziada, por hora é isso aí, mas se surgir outras notícias ao longo da noite, a gente volta aí. Voltamos aí para falar um pouquinho mais do Vasco. Um abraço para todos, saudações vascaínas.